por que nos sentimos estagnados. Sabe aquela sensação que a vida parou, que você não evoluiu, que você não foi pra frente e você meio que nem entende o porquê. Só é mais um dia, mais uma hora, mais uma semana e nada de novo acontece. Isso incomoda um pouco, não é? Meu nome é Lari Costa, eu sou especialista em gestão do tempo e é sobre essa sensação de estagnação que a gente vai falar hoje. Eu tô aqui com a minha colinha, eu escrevi um livro para falar sobre isso com vocês, tá? Para quem não sabe, eu sou viciada em escrever a punho e vocês vão me ver bastante com meus paizinhos. Então, sabe quando você não alcançou meta? Quando você até meio que deixou de ter metas. Muitas vezes, quando eu estou conversando, né, com as pessoas, eu consigo identificar essa falta de objetivos. Sabe, quando você é mais jovem e aí você quer a faculdade, quer um carro, quer aquela casa. E aí depois você passou mais um pouquinho, se formou, conseguiu até um veículo, tá pagando a casa, tá em outra fase da vida, e aí você ralou, e aí conseguiu, beleza, até que deu pra ter uma outra coisinha que você queria, né, ou coisona, mas e aí? E aí você acorda, vai trabalhar, quando dá tempo vai pra academia, aí você dorme, aí no outro dia você acorda, vai trabalhar, aí dorme, aí de vez em quando vê uma série nova, sem graça. Sabe aquela sensação lá dentro que você tá, ai que saco, mais um dia? Quando você deixou de ter prazer por viver? Então, essa é a sensação de estagnação e ela tem muito a ver com saúde emocional. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Como que a saúde emocional ela impacta nessa sensação de estagnação. E como que eu posso combater essa sensação de estagnação? Baseada no que eu aprendo de mim mesma, do que eu sei de mim, da minha saúde emocional, do que eu quero. Isso tem absolutamente tudo a ver com o teu protagonismo de vida. Quando você conhece a você, você passa a negociar melhor com as suas emoções. E aí, quando você consegue essa situação de bem-estar emocional, você dribla as frustrações, você dribla aquelas sensações negativas que pode até que ser que venha, mas elas não vão mais te tirar do centro, te tirar do eixo. Lógico que todo mundo está sujeita a passar por circunstâncias de trauma, estresse. Tem uma grande parte da nossa vida que a gente não pode controlar. E eu quero te pedir agora para a gente deixar essa grande parte que a gente não pode controlar, direta ou indiretamente, de lado. Por quê? Por quê? Porque quando você começa a direcionar a responsabilidade da sua vida para pessoas, circunstâncias, ambientes que não dependem de você, você está tirando o protagonismo da sua vida, entregando na mão de outra pessoa. Você está dizendo, eu não tenho capacidade de gerir a minha própria vida, de fazer as minhas próprias escolhas, então eu prefiro dizer que é o trabalho, é a academia, é o trânsito, é a pandemia e tudo mais. E aí eu coloco sempre fora essa responsabilidade. E aí eu te puxo aqui pela cordinha, caso você já tenha se sentido assim, ou conhece alguém que sente assim. Te puxo pela cordinha e te lembro de uma frase tão impactante na humanidade que a gente até às vezes confunde os autores, né? Já vi essa frase com vários autores diferentes, confesso que eu tenho até dúvida de saber quem foi mesmo que falou ela. Mas é uma frase que fala o seguinte: não é o que o mundo fez com você, é o que você fez com o que o mundo fez com você. É desse lugar que eu quero falar com você hoje. O que você fez
com o que você recebeu do mundo. Claro, tem traumas, tem luto, a gente tem os nossos processos e os nossos tempos. Beleza? Não estou querendo te tirar de um lugar de dor, falar invalida seus sentimentos, suas emoções, é justamente o contrário que a gente vai conversar aqui. E para isso eu quero começar te contando uma historinha muito linda que eu ouvi do meu pai. Meu pai é cheio das histórias e eu adoro. Que é o seguinte, vou contar do jeito que eu lembro, tá, gente? Se você conhece a história diferente, inclusive manda pra mim os links, que eu vou adorar rever de novo, porque eu escutei ouvindo do meu pai que ouviu de alguém. Seguinte, um fazendeiro que tinha muitos cavalos, percebeu o sumiço de um dos cavalos dele, de um dos cavalos que ele mais amava. E procurando esse cavalo em todos os lugares, eles perceberam que esse cavalo tinha caído num poço. E aí o fazendeiro ficou muito chateado, muito triste, não sabia o que fazer com isso. E depois de pensar muito com todos os amigos e outros fazendeiros e funcionários da fazenda, eles perceberam que não existia maneira de retirar o cavalo do poço, porque o cavalo era grande demais e não tinha como pegar ele lá de dentro, não dava. Não dava para alguém descer e amarrar o cavalo, não dava para tirar do poço de maneira alguma. E aí eles entenderam que iam ter que sacrificar o cavalo. E depois dessa dor, desse impacto, né, eles começaram a jogar terra no poço para enterrar o cavalo vivo. Isso mesmo, essa parte me impactou bastante também. Só que sempre que o cavalo recebia uma pá de terra nas costas dele, ele sacudia e a terra ia para baixo dele. E aí ele recebia a pá de terra em cima, e aí sacudia e a terra ia para baixo. E aí sempre que ele colocava a terra embaixo das patas dele, não ia falar pés, embaixo das patas dele, ele conseguia ficar um pouquinho acima do poço. E aí, sempre que jogavam terra, ele sacudia a terra para baixo. E foi dessa maneira que o cavalo conseguiu chegar na superfície e sair do poço. E aí, essa história ela sempre me chamou muita atenção, pode até ser que você já conheça, mas pensa um pouquinho hoje sobre ela. O cavalo entendeu que a intenção era de sobrevivência. Ele falou, é isso que estão me dando, como que eu posso pegar isso e sobreviver com isso? Em nenhum momento ele olhou pra cima e disse, ei, você vai me matar? O que aconteceu aqui? Porque é uma história, né? O cavalo podia falar dessa história muito bem. Bom, mas ele transformou isso a favor dele. E inteligência emocional, saúde emocional, é o que faz com que você transforme as circunstâncias, as situações que você recebe da vida a teu favor. É o que você pega essa terrinha que jogaram em cima de você e bota para baixo e sobe. E usa como um degrau. Às vezes, a pá de terra vai ser muito forte, você vai cair? Vai. Às vezes vai vir mais 3 juntos e vai ficar difícil até de respirar? Vai. Vai acontecer também. Eu espero que não com você. É só alguém conhecido que você ouviu falar. Eu espero que você nunca passe por isso. Eu já passei. Mas é desse lugar de o que a gente faz com o que o mundo fez com a gente. Como que você lida? E aí, quando você administra as suas emoções, você consegue ir para outra esfera de atividade, outra esfera de ação. Porque quando o cavalo recebeu essa areia nas costas dele, ele não ficou pensando, fico triste porque estão querendo me matar, ou então vou fazer alguma coisa, o que eu posso fazer com essa terra? Ou então está me incomodando a terra, vamos analisar qual é a sensação da terra em mim. Não, ele pensou, sobrevivência. E às vezes a gente fica tão tumultuado com as emoções que a gente não consegue raciocinar desse lugar.
E isso acaba afetando muito a gente, né? Vou pegar aqui minha colinha para continuar falando sobre isso. Essa estagnação, né, como o cavalo estava lá estagnado no poço, ele não podia fazer nada ali, né? Não tinha o que ele fazer, ele tinha só que esperar. Essa estagnação é literalmente, gente, quando as coisas param de fluir. Se você procurar o sinônimo, né, o significado da palavra estagnação, é essa falta de progresso, essa falta de caminhar para frente, de continuar seguindo o sentido da vida, que é para frente. Você para de evoluir. E aí dá aquela frustração, dá aquela sensação de mais do mesmo, de que é a mesma coisa. E nós somos seres essencialmente evolutivos. A nossa espécie chegou até aqui hoje através da evolução. Ai, Lari, mas é complicado acreditar nisso e tal, porque envolve fé e tal, não. Estou trazendo aqui dados da ciência, tá? Argumentos científicos. Nossa parada aqui é mais direcionada para o laico. Beleza? E assim, entendendo a história da humanidade, a gente evoluiu. A história do planeta, né? A gente vem evoluindo. A gente está com bastante coisa para resolver ainda, mas a gente já resolveu muitas outras e vai nesse círculo. E uma vez que a sua natureza, a nossa natureza humana é de desenvolvimento, quando a gente está com essa sensação de estagnação, automaticamente a gente vê que está errado. Tem alguma coisa errada, a gente fica incomodada, porque a gente não consegue aceitar isso como normal. Essa parada de querer estabilidade forever, para sempre, ela é um pouco contraintuitiva. Por isso que tem muita gente que fala, né, que a estabilidade ela não existe. E eu sempre falo também para vocês que nós somos seres cíclicos. A gente não é um ascendente constante para cima. A gente é cíclico, a gente está rodando e é uma espiral. Inclusive é um movimento da Terra, da galáxia, né? Quando você amplia um pouquinho a Via Láctea, você olha desse lugar. Fui lá ontem, gente, nem vem dizer que é mentira, tá? Então, estagnação não é essa estabilidade, tá? Você conseguiu sua casa, tá pago, você tem aquele emprego do concurso dos seus sonhos, e aí você acha que isso é estagnação. Não é. Isso é conquista. É completamente diferente. É outro rolê. Tá bom? Só para vocês entenderem, porque a gente gosta tanto de se bitolar também, tanto dessa síndrome do impostor, gosta, né? Que até quando a gente consegue sucesso e alcança o que a gente quer, a gente dá um jeito de sofrer por isso. Porque a gente está sempre querendo mais por conta dessa evolução. Só que aí a gente coloca um elemento pesadíssimo dentro disso tudo, que é a pressa. Hoje, o Brasil é o país mais ansioso do planeta. E não é hoje, é desde 2019. Depois da pandemia, isolamento social, as coisas só pioraram. Mas é isso, assim. Então, a gente sempre quer ir para o futuro, ir para frente, ir para o futuro. E aí tem essa pressa das coisas acontecerem instantaneamente. E até quando a gente alcança o que a gente quer, a gente se perde no processo e acha que estagnou. Então, muito cuidado para você não confundir as tuas conquistas com estagnação. Sabe aquela música Ouro de Tolo, do Raul Seixas, que eu devia estar feliz, que eu consegui tudo que eu quis, e agora? Né? Às vezes, agora agradece. Eu ia falar um palavrão aqui, minha mãe me mata. Então, agora agradece. Né? Conseguiu. Porque a gente está sempre nessa busca do que falta e do próximo passo, não. Que aí quando a gente também consegue, a gente se frustra. Ou seja, se a gente for pensar desse jeito aqui que eu tô falando, ninguém é feliz, nunca, jamais, né? E não é para esse lugar que a gente tá querendo caminhar. Beleza? E aí, uma coisa que eu até anotei aqui para falar para vocês, que você pode estar estagnado.
e não está em paz, ou você pode estar no corre e estar em paz. Tá? É outra parada que a gente confunde muito. Eu estou estagnada e aí que é parada, né? Teoricamente, minha vida deveria estar pacífica. Só que a gente fica procurando culpas e culpas e culpas. Até porque, quando a sua vida está estagnada, é contra-intuitivo. Só que eu posso estar no corre e estar em paz. Às vezes você se estagnou porque você imagina que para continuar buscando a tua evolução, você vai perder aquela sensação de paz que você conquistou. E aí você simplesmente para. Só que isso, de novo, é contra-intuitivo e vai te frustrar. Nós não fomos feitos para parar. A gente é o tempo inteiro mudando. E o time que não está ganhando está perdendo. Gente, os esportes são metáforas perfeitas para a vida. Independente de você gostar ou não. Por exemplo, eu não sou muito fã, eu não era muito fã, né? Eu estou mudando porque eu estou aprendendo a ver o quanto nós conseguimos colocar na arte e no esporte a própria vida. Quando você não está ganhando, você está perdendo. Então, quando você não está crescendo, você está diminuindo. Acontece com todos nós. Então, a gente tem uma parada dentro da gente que está pulsando aqui querendo mais. Tá bom? E aí aqui, não desespera, porque na real a gente tem uma grande oportunidade. Deixa eu lembrar aqui o que é, porque, gente, foram muitos livrinhos. Escrevi um livro inteiro para vocês. Quem me conhece do tempo dos Seres de Luz sabe, né? Só andava com os papeizinhos. Tem alguém aí da época dos Seres de Luz, minha gente? Manda um oi, porque, cara, Seres de Luz, ó, vocês estão antes disso tudo aqui nascer. Então, a grande oportunidade aqui é entender aonde que você se encontra agora na sua vida, onde que você está, dentro da sua vida, da linha de tempo, do que você sonhou lá atrás, do que você sonha lá pra frente, onde que você está nesse momento, qual é o degrau que você está, o que é que você ainda quer conquistar, o que é que você já conquistou, olha para isso, e para onde é que você vai agora. Isso vai fazer diferença na hora de você entender as suas emoções. Vou te falar uma coisa que eu fiz e que eu falo muito para as minhas alunas e alunos, e é um exercício fantástico. Eu passei por uma porrada pode falar, por uma porrada de coisa nesses últimos 3 anos, diferente do resto do mundo, né? Pandemia, todos nós passamos por muitas coisas, aí dentro do coletivo e das nossas individualidades. E uma coisa que eu fiz depois que, tipo, o furacão parou, que eu sentei, que eu parei de rodar, foi uma listinha das coisas que eu queria pra vida. Como que eu quero a minha vida? E esse é um exercício antigão, eu faço ele há muitos anos, né? Só que quando eu tava no redemoinho, não tava conseguindo fazer. Então eu fiz esse exercício e depois eu parei pra olhar e metade das coisas que eu tinha escrito eu já tinha conquistado. Eu já tava conseguindo, eu já tava vivendo aquilo ali. Então, às vezes você acha que está num degrau muito aquém, muito abaixo do que o que você espera estar, e você não está, você está lá na frente. Então faz esse exercício, faz essa listinha, né? Tá bom? Você olha o quê? O teu passado, presente e futuro, para você entender se você estagnou. Por exemplo, você está lá 2 anos malhando, ralando, lembro como se fosse hoje, uma amiga minha, eu tava jantando no restaurante com os amigos, e aí chegou uma amiga nossa, a gente começou a falar de treino, quem vê assim, eu sou maromba desde sempre, não gente, meus amigas e amigos que são, comecei agora, mas então, a gente começou a falar de treino, e aí a minha amiga falou, ai gente, a gente malha, parece que não muda nada, aí um amigo nosso, pra ver, que eu quero ver se não muda, se não desmancha tudo que você construiu. Então, às vezes você tá lá 1 ano, 2 anos, malhando, aí chega um momento que você olha e você fala, ai, não muda nada, não cresce mais, não diminui mais, não muda a circunferência, a cintura, acabou. Mas olha as tuas fotos de 3 anos atrás, de 5 anos atrás. Será que não mudou mesmo? Porque a nossa vara aumenta, né? À medida que também que a gente vai evoluindo, a gente vai flertando com os próximos degraus.
Então, por exemplo, você queria emagrecer, um exemplo, né? E aí, esse era o teu degrau. Era esse degrau que você queria chegar. E aí você chegou nesse degrau. Tá vendo? E quando você chegou nesse degrau, aí você agora queria definição. Você não queria mais ser só magro, você queria definir. Você chegou no outro degrau, você definiu. Aí você chegou nesse degrau da definição e falou, agora eu quero ficar grande, agora eu quero crescer, ficar forte, ficar mais forte. Então, assim, a nossa vara também vai aumentando. E aí não confundam, por favor, buscar progresso com insatisfação. Tá? Você tá querendo melhorar? Não tá. E não deve estar associado a sofrimento, a falta. Buscar progresso não tem nada a ver com insatisfação. Tá? Você pode estar bem e melhorar. Isso é uma coisa que as pessoas não sabem, eu tô te falando aqui. Se você já sabe, obrigada, bota um coraçãozinho aí nos comentários. E se você não sabia, por favor, escreve isso na sua parede, bota no espelho do banheiro. Não precisa estar ruim para melhorar. Você pode estar bem e melhorar. Tá bem e melhorar. Eu já vi vários e vários casos de sucesso com isso. A pessoa não... Porque a gente espera ir para trás para crescer. Não precisa, você pode estar bem, você pode estar no degrau que você está e subir mais um. Você não precisa descer 3 para pular para o 5º. Beleza? Gente, então, não confunda. Não confunda isso, tá bom? Não confunda tá satisfeito com parar de evoluir. E não confunda pressa com falta de progresso. Não confunda sua pressa com estagnação. Isso é muito sério. Dentro de um país tão ansioso como o nosso, que mesmo que você não sofra desse mal, você conhece alguém que sofre? A gente está em quase 88% de pessoas. A parada está muito sinistra com a história da ansiedade. Então, respeita o processo. Entre querer e conquistar, tem um abismo no meio. Dentro desse abismo, é a ponte que você vai construir daqui até chegar aqui. Esse é o teu progresso, tá? E aí, ai Larissa, mas eu tenho pressa, eu quero tudo pra ontem, hoje em dia é assim, as coisas são apressadas, tal, tal, tal. E aí, hoje de manhã eu ouvi um exemplo, gente, eu amo esses exemplos, do Joel J, dando uma entrevista no Pode Acelerar, um podcast que eu sou apaixonada. E ele falava assim, beleza, quer acelerar? Pensa comigo. Vamos acelerar, né? Tem coisa que não dá pra acelerar, mas pensa comigo, você quer acelerar? Então, assim, você já ouviu aquela pessoa que, eu trabalho 48 horas por dia, porque é ela e outra pessoa trabalhando, ela tem funcionário, e no final das contas, né, realmente dá 2 dias de trabalho pro mesmo projeto e tal. Beleza, isso funciona? A gente vê até, tipo, a quantidade de horas do Jeff Bezos, da Amazon, quantas horas esse homem faz por dia só pela quantidade de lojas e funcionários. Ok. Mas aí, eu te digo, tem coisa que não dá pra acelerar. E você fala, mas dá, tudo dá, que hoje é assim, que não sei o quê. Então, pensa aqui. Pega 3 mulheres com útero e pede para as 3 te darem um bebê em 3 meses. 3 vezes 3, 9, 9 meses para fazer um bebê, dá certo, né? Funciona? Não. Não adianta. Então, tem processo que não dá para acelerar. A gente já tentou, a gente já correu, a gente já fez várias coisas, mas não dá. Tem coisa que a gente tem que esperar mesmo. E aí observa se essas coisas da sua vida são um desses casos. Não tô falando isso para você botar a mão no seu ombro, na sua cabeça e dizer vai dormir, para de agir. Não é desse lugar, tá? Olha, cuidado com esse 880 aí. Mas, às vezes, a gente está querendo acelerar um processo, você está correndo para ter um bebê de 9 meses em 3 meses. E aí, não vai acontecer. Observa se o que você está correndo é algo assim. Você está querendo ter um bebê de 9 meses em 3 meses. Observa isso, se você está fazendo algum projeto desse jeito. Porque aí, se for...
fica comigo. Não desiste de mim, não sai agora. Mas se foi isso que você está tentando fazer, você vai correr, você vai cansar, você vai se frustrar e você não vai conseguir. Vai ser em 9 igual. E aí você fica, nossa, demorei 6 meses a mais, que foi isso, que foi aquilo, que não sei o que, fica procurando culpado, responsável. E às vezes, gente, é só questão de tempo mesmo. Eu já falei pra vocês várias vezes, não custa nada relembrar. O tempo é uma entidade que a gente não altera. O que a gente altera é a nossa sensação dele. Mas a gente não tem esse poder de alterar. Ai, Larissa, mas pegaram 2 relógios de quartzo, de não sei o que, botaram dentro do avião, o avião foi para um lado, o avião foi para o outro. Vocês conhecem esse experimento? Pegaram 2 aviões iguais, 2 relógios iguais, colocaram cada um dentro de um avião. Os aviões decolaram na mesma hora em direções opostas. E aí o tempo dos relógios era diferente. Do avião que foi para a esquerda, do avião que foi para a direita. Beleza, a gente descobriu isso. Ok. O que a gente pode fazer com isso? Nada. Por enquanto a gente não consegue ainda alterar o tempo. A gente consegue alterar a nossa rotina dentro do tempo. E aí a gente consegue ficar protagonista da nossa rotina. Mas tem muita coisa que tem que esperar mesmo. É o processo. Tá bom? Então, não adianta correr. Como é que a gente vai resolver isso então? Né? Não adianta correr? Beleza, Lari. Nossa, que maravilha. Tchau, obrigada. Preferia não ter te escutado hoje. Não desiste de mim, tem mais coisa. Gente, como que a gente pode resolver isso? É aquilo que eu falei lá atrás. Onde que você está agora? Para onde que você quer ir? E o que você já conquistou? E observa se esse teu projeto, que você está aí ralando, ele não é um bebê que vai levar 9 meses, você está querendo em 3. Observa isso. Às vezes não dá. Tá? E se dá, então não é esse tipo de projeto, né? Tá bom? Porque não adianta você correr mais, se cobrar mais, se rasgar mais. Isso só vai te cansar mais. E aí quando você se cansa mais, tua saúde diminui, tua produtividade diminui, tua vontade diminui. E aí vem o quê? Vem o desequilíbrio emocional. Vem essa gangorra emocional, que tem dias que você parece que foi mega produtiva e conseguiu tudo, e tem dias que parece que você correu e não fez nada. Com certeza você já teve dia assim. Olha, se você não teve esse dia, me diz o segredo. Porque sabe aquele dia que você acorda e você vai limpar a casa? Gente, eu era mega desorganizada, tá? Então teve um dia, decidi limpar a casa. Limpei a casa inteira, passei o dia trabalhando, limpando, fiz tudo. Quando terminou, lembrei que tinha faltado o quintal. Mesmo que nada, porque quando eu fui limpar o quintal, sujou a casa inteira. Pensa no desespero. Sabe quando você vê o seu trabalho assim se desmanchando em minutos? É isso. Com certeza você já passou o dia inteiro lavando roupa. Quando a roupa estava quase seca, choveu, você perdeu todo o seu trabalho. Acontece, a gente passa por isso. Então, todo mundo já errou, todo mundo já passou por experiências que assim são até do dia a dia. E aí, imagina se isso abala a tua saúde emocional. Imagina se qualquer coisa abala a tua saúde emocional. A chuva abala a tua saúde emocional, o quintal que você esqueceu de limpar abala a tua saúde emocional. Uma pessoa que passou na rua por você e não sorriu do jeito que tem o hábito de sorrir, não te deu aquele bom dia caloroso, isso abala a tua saúde emocional. Se você tá assim, provavelmente você tá com os nervos à flor da pele, né? E se você tá com os nervos à flor da pele, porque tua estrutura emocional, ela tá balançada. E você não precisa viver assim. Eu sempre falo que pra quem tá queimado, até um abraço dói. Então, se até um abraço tá doendo, se até a pessoa manda mensagem, não manda, você curtiu os stories ou não curtiu, parou de ver seus stories, enfim. Hoje a gente tem essas opções também de se machucar. Se isso tá abalando a tua saúde emocional,
Observa. Às vezes você tá com uma energia muito desgastada. E aí isso tá te machucando. Aquela história da queimadura, né? Abraçar uma pessoa que tá queimada vai doer, mesmo que um abraço seja uma coisa boa. Tá bom? Então, pensa agora, né? Como que seria a tua vida se você conseguisse administrar as tuas emoções? Se você conseguisse não se abalar. Se você não vai visualizar quem visualizou seus stories hoje, essa está se tornando a clássica, né? Se você não se ofende, porque aquela pessoa que não te deu bom dia na rua, às vezes ela não te viu, às vezes ela estava no momento interno dela, com pressa, com alguma coisa, sabe? Mas aí acontece, né? Você viu aquela sua amiga na rua, você foi lá, e ela fez, Às vezes não é você, gente, às vezes a pessoa tá com dor de barriga, sabe? Só que a gente leva tudo pro nosso lado pessoal, né? Começar a entender que não é pessoal, vira tanta chavinha aqui dentro, entender que a pessoa tá no processo dela e não necessariamente tem a ver com você, porque a gente fica, nossa, fulana me viu na rua, ela sempre me abraça e dessa vez ela fez só o que será que aconteceu? Será que ela não gosta mais de mim? Aí você vai viajando aí na sua cabeça, na maionese, criando uma dor de um cenário que nem é real. Augusto Cury já falava, né? As janelas killers da mente, 99% dos nossos problemas, eles não são reais. Isso acaba com as nossas emoções. Quando a gente aprende a administrar as nossas emoções, a vida fica muito melhor. Já pensou como que é você acordar e você não depender da reação do mundo para você se sentir bem? A pessoa jogou areia em você, igual fizeram com um cavalo, e você diz, nossa, vou usar essa terra para subir na vida? Ao invés de ficar se questionando, já pensou se você deixa de estar queimada e queimado e as pessoas podem tocar em você e não vai doer? Sabe? Isso tudo tem muito a ver com a organização. Porque quando você não está correndo, quando você não está sempre atrasada, sempre exausto, sempre à flor da pele, você consegue viver com mais leveza, com mais bem-estar. Você consegue olhar de verdade para as emoções. Tudo que eu estou falando isso aqui, gente, não é ignorar as emoções. É administrar as emoções, é deixar que elas venham, entender quem são elas, mas não pegar a emoção, colocar aqui no centro da vida e dizer, pera, fiquei com raiva, vou xingar todo mundo. Ai, me frustrei, vou mandar todo mundo não posso falar as coisas aqui, as palavras, senão a galera me conga. Eu não entendo, tá? Porque os humoristas podem falar um monte de palavra e eu não posso, mas tudo bem, minha mãe não gosta. Mas enfim, sabe? Você se abala e aí você desconta às vezes em você, às vezes em quem está ao teu redor. Isso não é bem, é bom, não é positivo pra ninguém. Né? E aí, quando você para de se abalar com isso, quando você consegue controlar tuas crises, quando você consegue controlar essas emoções que vêm, você se torna protagonista. E, gente, dar é treino, é possível. Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sofro de ansiedade. Assim, não estou falando isso para vocês de um lugar de sentei no trono, nunca sofri e estou aqui falando que dá. Eu tive crises a minha vida inteira e eu não estou imune às crises. Só que quando você aprende a lidar com elas, quando você aprende os teus gatilhos, você começa a tratar de uma maneira diferente isso tudo. Eu sei que quando a gente está sem controle emocional, quando a nossa saúde emocional está frágil, parece que não tem jeito, parece que você não consegue, tiram você do seu centro. E aí você fica assim meio atordoada, meio perdida, você não sabe como reagir àquilo ali, né? Você só chora e acha que vai morrer. Né? E pensa que nunca mais você vai voltar a controlar, pegar as rédeas das suas emoções, mas cuidando de você.
depois que eu aprendi a controlar minhas crises de ansiedade, os meus gatilhos, minhas crises foram diminuindo muito, muito, muito mais. Gente, quando você aprende a controlar a sua rotina, a sua organização, o seu corpo, as suas emoções, sua vida é outra. Hoje em dia eu consigo identificar, até quando vem uma crise de espirro, eu já consegui parar crises de espirro. Eu tinha crises de espirro quase que diárias. Sem brincadeira, eu tinha entre 20 e 25 crises de espirro por mês. E hoje, nos últimos 2 anos, eu tive, sei lá, 2, sabe? A gente aprende a controlar. Mesma coisa, a ansiedade. Eu tenho até um pouco de medo de falar, fala logo acontece, né? Mas eu tive infinitas crises de ansiedade quando eu precisei mudar minha vida inteira, que eu me separei, que eu mudei de cidade, que eu não sabia pra onde que eu ia, o que que eu ia escolher, o que que eu ia fazer da minha vida pessoal, e eu fiquei sem chão. Isso foi um input muito forte para as crises. E depois de muito trabalho, eu aprendi a lidar com elas. E hoje eu não tenho mais, já faz meses. Então dá pra você lidar com as suas emoções. Eu tô te falando por experiência própria, eu tô te falando por estudos, eu tô te falando porque dá. Só que o que que a gente faz? A gente ignora. A gente não procura ajuda. A gente meio que se conforma com viver mal. Ah, é normal ter rinite, é normal ter crise de espirro, é normal ter ansiedade, é todo mundo. Ah, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, todo mundo tem ansiedade, é normal, então também a gente, né? Sabe que quando a gente fica velho? Desculpa se você é igual, eu tenho 31 anos, né? Você é dos anos 90 aí pra baixo. Quando a gente fica velho, parece que é normal você comentar desgraça. É a dor nas costas, é os boletos, o dente voltando a ficar torto de novo, os aparelhos pela segunda vez, os cabelos ficando branco, é a dor no pé, isso e aquilo. Parece uma competição de desgraça, né? E não tem que ser assim, sabe? Não tem que ser assim, a gente consegue viver diferente, dá pra viver diferente. Se ninguém disse isso pra você até hoje, eu tô te dizendo, dá. E se você duvida, que eu quero é que você duvide, você diz, Clarissa, não dá, é impossível. Então testa, procura ajuda. Procura ajuda, de verdade. Se você tem alguma dessas coisas aqui que eu falei, né? Procura ajuda e experimenta. Duvida mesmo do que eu tô falando, que eu quero é que você duvide e vá pra prática. Mas assim, tem que ser uma dúvida positiva pra você. Duvidar e ficar na teoria não vale. Tem que duvidar e me mostrar na prática que você aplicou e não deu certo. Quero ver. Tá? Uma coisa que eu falo muito quando a gente está administrando as emoções é procurar resolver um problema por vez. Falei isso hoje para uma pessoa. Procura resolver um problema por vez. Quando você consegue administrar suas emoções, isso não é pesado. Hoje eu tenho que resolver os boletos do início do mês, os pagamentos dos funcionários, os pagamentos das minhas contas pessoais. Então, eu não vou pensar que no final do mês eu tenho cartão. Eu penso aqui, ó. Concentra a energia no momento que você está vivendo. Porque a gente fica louca, né? Ai, tem 1 milhão de coisas para resolver esse mês, é aqui, é ali, tem dia das mães, né? E aí você pira com a quantidade de coisas que tem para fazer e acaba não fazendo nada. Então, isso é bíblico, gente. 1 leão por dia. Experimenta fazer isso na sua vida. 1 leão por dia. Tá? Isso, quando você entende, você percebe que a tua capacidade de ser protagonista da tua vida está completamente associada à administração das tuas emoções. Saúde emocional é a chave de uma vida leve. É a primeira vez que eu estou falando isso aqui nesse canal. É a primeira vez que eu estou trazendo isso para o conteúdo. Eu já falei para vocês várias vezes. A gente está se conhecendo, a gente está indo aos pouquinhos. Tem muito mais conteúdo profundo para falar. E eu vou soltar toda semana nos OSV esses conteúdos e nos DPOs. Então, toda terça-feira vai ter um videozinho maior e toda quinta-feira também, pra gente aprofundar. Então, se você quer conhecer desse lugar mais profundo, se você quer ir para esse próximo nível de compreensão, de protagonismo da tua vida, de organização, assistam esses vídeos maiores, porque esses conteúdos pequenos, eles são importantes
para serem os lembretes da gente, né? Esses posts, reels, essas coisinhas é legal. Mas se você quer dedicar real, fica aqui nesses conteúdos, salva eles, compartilha. Tem muita gente que gosta de maratonar no final de semana, eu super entendo vocês. Mas não deixa de assistir, porque senão vai acumular muita coisa para você aprender, tá bom? Então, lembra disso. Administrar sua saúde emocional é difícil. Não administrar sua saúde emocional também é difícil. Escolha ser difícil.